As leituras da Santa Missa na semana passada, terceira semana do tempo pascal, rememoravam a trajetória de Santo Estevão, o primeiro a morrer dando testemunho de Jesus Cristo. Catolicismo na rotina. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a morte de Santo Estevão desencadeou uma série de consequências não previstas por seus executores. O martírio do santo foi o estopim para a perseguição crescente aos cristãos de Jerusalém, que se dispersaram por outras regiões. A providência divina serviu-se dessas circunstâncias para levar a semente da fé para terras distantes que ainda não haviam recebido o anúncio do Evangelho. Os que haviam se dispersado iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Assim está escrito nos Atos dos Apóstolos. Outro marco do crescimento do cristianismo também está relacionado ao mesmo episódio. A primeira referência a São Paulo no Novo Testamento ocorre no relato do apedrejamento do diácono Estevão, narrado em outra passagem dos Atos dos Apóstolos. Paulo, ainda um ferrenho perseguidor dos cristãos, testemunha e aprova a execução daquele homem cheio de fé e do Espírito Santo. Sabemos que São Paulo se transformou no apóstolo das gentes, o homem que espalhou o evangelho mundo afora. Mas quem foi Estevão, considerado o primeiro mártir do cristianismo? Estevão foi um dos 7 diáconos ordenados pelos 12 apóstolos para cuidar das primeiras comunidades cristãs. A eles foram confiadas certas responsabilidades administrativas e os cuidados com as viúvas da comunidade. Podemos dizer que os 7 diáconos desempenhavam um serviço social de primeira ordem. Os próprios apóstolos de Cristo, depois de orarem, lhes impuseram as mãos e confiaram àqueles 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de boa sabedoria, um ofício de caridade. Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. O santo propunha uma nova interpretação da lei judaica à luz do anúncio da morte e ressurreição de Cristo. Alguns da sinagoga tentaram disputar com os argumentos de Estevão, mas não resistiram à sabedoria do Espírito Santo que o inspirava. Só restou a eles inflamar o povo e os escribas que exigissem do grande conselho uma condenação pelo crime de blasfêmia. Assim, por causa dos milagres que realizava e da evangelização que promovia, sobretudo entre os judeus helenistas, Estevão foi julgado e condenado à morte por apedrejamento. Acredita-se que seu martírio tenha ocorrido entre os anos de 31 e 36 da era cristã. Santo Agostinho relataria posteriormente alguns dos milagres atribuídos a Santo Estevão em sua obra A Cidade de Deus. Escreveu Agostinho que algumas flores que estavam no altar do mártir foram colocadas sobre os olhos de uma cega, que imediatamente recuperou a visão.
Há também o relato sobre uma dama da nobreza que havia ficado viúva. Ela tinha 10 filhos, 7 meninos e 3 meninas. Um dia foi ofendida por um dos filhos, perdeu a compostura e amaldiçoou toda a prole. Os membros da família foram tomados por um tremor corporal incessante. Envergonhados, decidiram mudar do povoado para que os conhecidos não fossem testemunha da desgraça a que foram condenados. Quando chegaram a Hipona, 2 dos irmãos, Paulo e Paládia, foram aconselhados pelo próprio Agostinho, bispo da cidade, a frequentar com assiduidade a igreja de Santo Estevão. 15 dias depois, na Páscoa, os irmãos foram curados diante dos fiéis. Uma outra senhora de nome Petrônia há muito tempo padecia de uma grave doença. Certo dia, consultou um judeu que lhe deu uma espécie de amuleto em forma de anel para ser usado em um cordão como tratamento para sua enfermidade. Chegando à conclusão que o talismã não resultaria em nada positivo, foi até a igreja de Santo Estevão para lhe pedir a cura definitiva. No mesmo instante em que rezava, o anel se desprendeu do cordão, caiu no chão e ela se sentiu totalmente livre de suas moléstias. Os capítulos 6 e 7 dos Atos dos Apóstolos relatam o martírio de Estevão e seu longo discurso sobre a trajetória do povo de Israel e sobre como esse mesmo povo resistia em sua época ao Espírito Santo. O Papa Bento XVI salientou que as palavras de Santo Estevão custaram sua vida, porém demonstraram que o mistério da cruz está no centro da história da salvação narrada no Antigo Testamento. Mostraram que Jesus, o crucificado e ressuscitado, é realmente o ponto de chegada de toda essa história. Sendo uma testemunha da execução de Estevão, o jovem São Paulo ouviu sua última pregação. Não seria exagero especular que aquele último discurso impactaria de alguma forma a visão de mundo do perseguidor de cristãos que se tornaria o apóstolo das gentes. A perseguição aos cristãos dos primeiros séculos aconteceu sobretudo pela violência. Hoje, ocorre principalmente no domínio cultural. Que a memória de Santo Estevão, o primeiro a morrer pela defesa da fé cristã, nos ajude a sempre defender nossa fé com serenidade e firmeza de propósito. Quando Deus chama ou pede algo de um de seus filhos, Ele também conhece as limitações pessoais e as dificuldades que esses filhos enfrentarão. Por isso, não deixe de estar ao lado de cada um de nós e de nos amparar com sua graça. Assim foi nos tempos dos primeiros mártires e assim será para todo sempre. Acesse catolicismonarrotina.com.br para mais episódios.